Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Caminho da Saúde e da Vida. Eu me chamo Ana Bittencourt. E eu sou Ana Cristina Machado. Nós somos médicas acupunturistas e vamos te mostrar como é possível transformar a sua saúde através da medicina chinesa. Antes de começar o nosso conteúdo, a gente quer conversar aqui como foi a nossa história com a medicina chinesa. Ana Cristina, como é que tu se encantou aí pela medicina chinesa? Nos conta. Eu conheci um colega acupunturista que começou a me falar sobre os princípios da medicina chinesa e me pareceram muito lógicos, com muito significado e, além do mais, tratava as doenças de uma forma mais profunda, enxergava um pouco mais as causas das doenças e não tinha efeitos colaterais. Isso foi o que me encantou bastante. E eu já queria agregar algo mais à medicina convencional e realmente comecei a me interessar e logo fui fazer o curso de especialização em acupuntura aqui em Brasília mesmo. A minha história foi bem interessante porque eu tinha outra especialidade, que é a cirurgia vascular, e fazia muito ultrassom com repetição, exames de ultrassom vascular. E aí eu tive duas tendinites de repetição, uma epicondilite medial e uma tendinite de ombro. E eu fiz os tratamentos convencionais que me ajudaram em parte, mas me marcou muito porque eu fiz, se lembro, foi 3 sessões de acupuntura. E com essas 3 sessões de acupuntura eu resolvi a tendinite. E aquilo me impactou muito, porque das 2 vezes eu procurei acupuntura com ótimos resultados. E a partir daí essa curiosidade virou, digamos assim, um encantamento. Eu fui atrás de uma especialização em acupuntura médica. Fui para um hospital na parte prática da especialização, um hospital de reabilitação, então tinha muitos pacientes de cirurgias ortopédicas, pós-AVC, e eu fui vendo que a amplitude da acupuntura era muito maior do que eu imaginava. E dali eu digo que só andou, né? Só aumentou ainda mais esse encantamento, porque eu fui vendo tanto casos de alterações mentais, né, ou emocionais, como ansiedade, estresse, depressão, com bons resultados da acupuntura, e resultados, digamos assim, muito físicos e estruturais, como esses casos que eu comentei, pós-trauma ou traumáticos, casos graves, e que a acupuntura também vinha a beneficiar. E aí, após isso, né, com os professores, com todo o andamento, né, da especialização, esse amor, digamos, só cresceu, e hoje, inclusive, eu exerço unicamente a especialidade de acupuntura. E a ideia desse curso é justamente para ajudar as pessoas, os pacientes, as pessoas que ainda não têm doenças, a se cuidarem, né, Ana? A ideia de educar para a saúde. É isso que nos motiva a ensinar para as pessoas, elas compreenderem os princípios da medicina chinesa, a entender a sua saúde, por que adoecem e dessa forma fazer um processo de prevenção. Eu acredito que um grande diferencial da medicina chinesa seja esse, porque a gente imagina apenas tratar quando já tem algo estrutural. E a medicina chinesa ela já tem maneiras de observar as desarmonias do corpo desde mais precoce que isso, que a gente chama de níveis energéticos e funcionais do corpo. Então, através da análise da língua, através de uma anamnese da conversa e de alguns achados de sintomas que a gente já tenha, como indisposição, mal-estar, indigestão, isso já são sinais muito valorizados na medicina chinesa e já é um nível funcional da doença. E nesse momento a gente consegue atuar e reverter aquilo sem ter necessariamente um achado em exame, né, Ana Cristina? Que eu acho que é muito comum isso na nossa prática. Não precisa ter o exame para mostrar que tem desarmonia. Então, se nós temos essa janela de oportunidade, que é ver essa desarmonia a nível energético, da circulação dos meridianos, esses pequenos sintomas, e conseguir nesse momento, nesse ponto, fazer a reversão, eu evito que as doenças realmente surjam a nível estrutural nos órgãos, né, de falta de funcionalidade dos órgãos. Agora que vocês já sabem mais sobre nós, queremos saber quem aqui está pronto para dar o próximo passo e começar a cuidar do corpo antes que esses pequenos sintomas se tornem grandes problemas. Quero ver quem está comprometido com essa jornada de prevenção e autocuidado. Manda no chat, eu vou me cuidar, se você é um desses que vai aproveitar essa excelente oportunidade. Hoje vamos mergulhar nos fundamentos da medicina chinesa e ao final vou te mostrar como você pode aplicar essas técnicas no seu dia a dia, com o curso Medicina Chinesa para a Vida. Então preste bastante atenção porque eu vou te mostrar tudo o que você precisa aprender e praticar
para transformar sua saúde com a medicina chinesa. A medicina chinesa é uma ciência milenar que vê o corpo como um sistema integrado, ao contrário da medicina ocidental convencional, que foca em tratar os sintomas isolados. A medicina chinesa busca equilibrar a energia do organismo como um todo para prevenir e tratar enfermidades. É importante nós entendermos os fundamentos da medicina chinesa para que então nós possamos compreender o processo da saúde, a fisiologia do nosso corpo, da maneira como a medicina chinesa vê, e entender as desarmonias, portanto, prevenir e tratar as doenças, principalmente nos estágios iniciais. Um fundamento importante é o chamado Qi, essa energia vital que circula no nosso corpo através dos canais ou meridianos, e nesses meridianos estão os pontos de acupuntura. Essa mesma energia vai conectar com os nossos órgãos internos e fazer com que tudo isso funcione perfeitamente. Dessa forma, a medicina chinesa entende que o bloqueio desse fluxo natural da energia é que vai gerar os desequilíbrios, as doenças nas suas diversas fases. Outro fundamento importante é o Yin e o Yang, esse equilíbrio entre aquilo que é mais substancial e aquilo que é mais sutil. E esse equilíbrio das duas forças vitais é fundamental para que então cada parte e o conjunto do nosso corpo esteja bem. Muitas vezes a gente percebe que há um consumo exagerado do Yin ou do Yang, e isso gera uma preponderância do Yin ou do Yang, gerando uma série de classificações que a gente vê no processo de adoecimento da medicina chinesa. É como a gente entender o processo da vida, o dia e a noite, a respiração, inspiração e expiração, o nosso coração, a sístole e a diástole, ou seja, essa dualidade que equilibra uma a outra, fazendo com que esse movimento da vida seja harmônico, esse fluxo natural da matéria, da parte mais substancial e da energia garanta a nossa saúde. E é assim que nós vivemos o tempo todo trabalhando com essas polaridades. No nosso corpo, por exemplo, nós temos o sistema nervoso autônomo simpático e o autônomo parasimpático, mostrando que tudo funciona com essa diferença de polaridade, mas que na verdade são complementares entre si. E a gente precisa entender esses elementos para que então a gente possa colaborar para que a nossa saúde seja realmente algo mais duradouro e para que a gente possa recuperá-la de uma forma melhor. Um fundamento muito importante também é a teoria dos 5 elementos, ou seja, nós somos formados de 5 elementos: a terra, a água, a madeira, o metal e o fogo. E cada um desses elementos se correlaciona com o sistema do nosso corpo. Por exemplo, o elemento da água se correlaciona com o sistema do rim. E é justamente esse entendimento desse movimento da energia relacionado com a água que a gente vai ver como funciona esse sistema renal, a filtração, a forma de eliminar aquilo que nós não utilizamos e reaproveitar tudo aquilo que seja necessário para o corpo. Ao mesmo tempo, também nós vemos essa polaridade, o elemento água, o sistema renal, e o elemento fogo, o sistema cardiovascular. Então, esse impulso de vitalidade que circula todo o sangue no nosso corpo, e o sistema renal que equilibra, sendo a parte yin, e fazendo com que esses dois opostos se equilibrem entre si. Mas a gente sabe também na medicina chinesa que um elemento vai gerando o outro, porque no fundo os elementos todos partem de um elemento único.
E esse processo de transformação de um elemento no outro é como a gente vê sob diferentes aspectos os movimentos da vida e da energia, os processos de expressão da própria vida. E quando a gente tem esse equilíbrio, esse transformar natural de um elemento em outro, é que a gente vai ter essa saúde equilibrada no nosso corpo. Portanto, para a medicina chinesa, a saúde é harmonia, é fluxo natural da energia. Muito interessante porque traz para nós essa ideia da vida. A vida como esse fluir, esse movimento natural que, embora tenha diferentes facetas, ele vai compondo uma unidade vital. Agora eu quero falar sobre os benefícios da medicina chinesa na sua vida. Basicamente, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a naturalidade do tratamento. Sim, é um tratamento natural que vai evitar ou diminuir remédios alopáticos, substâncias químicas no seu corpo e tratamentos mais intervencionistas de invasão no corpo, com certeza. Mas além disso, tem dois aspectos muito importantes que eu queria ressaltar aqui. O primeiro é sobre a prevenção. A medicina chinesa, ela é embasada na prevenção da saúde. E eu falo muito sobre isso porque muitas vezes a gente vai em algum médico e a gente está indisposto, está passando mal, está com enjoos com frequência, estufamento abdominal, indisposição, e chega lá e faz um monte de exame e não mostra nada. Então já há 5.000 anos os chineses têm um sistema, uma racionalidade médica de entendimento do corpo humano diferente. Eles entendem que todos os distúrbios do corpo, da saúde, começam no nível mental e psíquico. Então, às vezes, nossas crenças, a maneira de a gente se comportar, a gente vê o mundo, isso já altera a circulação de Qi, de vitalidade nos meridianos de acupuntura. Depois daí, vai para o nível chamado nível energético, que aí é quando realmente essa vitalidade circulando nos meridianos, nos canais de acupuntura, começa a não circular bem. Ou circula em falta, ou circula em excesso, ou acontecem as estagnações, que é como se fosse um bloqueio de energia, ela fica circulando ali como se fosse um coágulo, por assim dizer, nesses meridianos, em que não flui o Qi. E essas são doenças chamadas energéticas. Nesse caso, já tem alguns sintomas, então é possível, através da anamnese, da conversa com o paciente, mas vocês no curso, por exemplo, vão ter todos os dados para vocês verem o que está acontecendo no corpo de vocês através do que nós chamamos padrões de desarmonia do corpo. E além disso, da análise da língua, do pulso, que isso realmente só é possível de forma presencial, e análise da face. Após isso, a gente tem outro estágio de adoecimento chamado estágio funcional. Nesse eu tenho sintomas também, mas bem mais intensos. Então, por exemplo, eu tenho uma dor no estômago, já diária, só que eu faço uma endoscopia e não tenho uma úlcera, não tenho ainda uma gastrite, mas eu tenho uma dor persistente diária. A diferença do nível energético, que falavam esses antigos chineses já há 5.000 anos, e do funcional, é a intensidade dos sintomas. Então, são sintomas mais intensos um pouco, e que hoje, com algumas linhas mais modernas da medicina, como a medicina funcional, se conseguem ver algumas alterações laboratoriais mais discretas que tenham relação com essas alterações funcionais. E só então no quarto estágio, que é o estágio mais material, mais mais de solidificação das doenças, é que vão ter as doenças propriamente ditas que a gente conhece hoje. Então, quando eu falo, por exemplo, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma gastrite, eu tenho um câncer, uma endometriose, já qualquer uma dessas doenças já é o nível físico. Por que eu estou falando de tudo isso, pessoal? Para vocês entenderem que com toda essa racionalidade, todo esse entendimento da medicina chinesa, é possível detectar esses distúrbios aqui, ó, no nível funcional, energético, mental e emocional. E aí tem todo um passo a passo que eles nos dão de identificação e autoanálise em cada um desses pontos, antes de se tornar uma doença mesmo, em que, infelizmente, se passa a ser irreversível, porque quando já está atuando ali na estrutura do órgão, não tem como voltar atrás. É uma estrutura que já está danificada. O que a acupuntura e a medicina chinesa vão te ajudar é muitas vezes aliviar sintomas e evitar a evolução do que já está ali solidificado. Mas nesse ponto não tem como mais a medicina chinesa reverter o que já solidificou, o que já se determinou ali no órgão. Imagine que as doenças são um penhasco. É importante que a gente reconheça que existe um penhasco na frente. Por exemplo, muitas doenças a gente sabe que tem uma predisposição genética própria, individual ou hereditária, familiar. Então, se a gente já tem essa propensão na família ou pessoal, ou foi em algum médico e já sabe que tem essa situação, essa suscetibilidade para alguma doença,
ou pela medicina chinesa, já viu que tem uma desarmonia em um meridiano específico, que são desarmonias muitas vezes herdadas ou que vêm conosco desde o nascimento. O que serve isso? Para ver que nesse caminho tem um penhasco e que pode ser que eu caia nesse penhasco, que é o quê? Ter a doença. Então esse primeiro momento é o momento do reconhecimento, de tomar consciência sobre o assunto. E esse curso e a medicina chinesa é sobre isso. É sobre reconhecer, tomar consciência sobre a nossa saúde e logo da nossa vida, para que a gente tenha mais longevidade, mais qualidade de vida. No segundo momento, a gente tem que ter o quê? Força de vontade, porque imagina que eu estou com um carro indo para o penhasco. Então eu tenho que dobrar esse volante e mudar o direcionamento. Então eu preciso sim buscar uma série de ferramentas, como cursos, como médicos, ir atrás dessas ferramentas que vão me levar a me capacitar, a ter força de vontade e adquirir no meu dia a dia uma série de disciplina, que é claro que se você é conduzido por profissionais que te ajudem nesse processo, vai ficar mais fácil. Mas é necessário constância, disciplina, para que a gente conquiste, então, essa força de vontade de mudança do caminho da nossa saúde, da nossa vida. E além disso, a gente precisa de dois outros aspectos, que é o tempo e o espaço. Porque, por exemplo, se eu estiver muito perto do despenhadeiro, mesmo que eu tenha muita força de vontade de manobrar esse carro, eu não tenho tempo. Já vai cair no despenhadeiro. Então, é importante que você procure essas ajudas e esse entendimento do seu corpo, da sua saúde, com o máximo de tempo possível. Porque aí eu tenho, né, uma brecha de tempo e espaço para poder manobrar esse carro e mudar o curso da minha saúde e da vida. Então, toda a medicina chinesa nos fala sobre isso, a sabedoria da filosofia chinesa, da medicina chinesa, sobre se autoconhecer. Se autoconhecer como indivíduo, autoconhecer suas emoções, seus pensamentos, a sua vitalidade, porque cada um de nós nasce com tendências de vitalidade. Não imaginem que toda criança que nasce está perfeito, tudo funcionando bem. Tá quando recém-nasce, mas logo em seguida, a partir mais ou menos dos 7 anos, a gente fala que passam a ter tendências específicas de saúde também, de cada pessoa. E para a maioria das pessoas vão ter alguma desarmonia, só que no início um pouco menos. E a gente vai desgastando esse corpo cada vez mais, em todos esses níveis, psíquico, energético, funcional e físico, fazendo uma série de atitudes que não são boas para o corpo, como excesso de trabalho, como noites mais mal dormidas, como uma alimentação totalmente desregrada, como uma série de emoções e pensamentos que também não nos ajudam. E isso vai, junto com a nossa desarmonia de base, piorando elas ou acrescentando outras desarmonias. Então, reconhecer o que está acontecendo e mudar o rumo é o que a gente vem aqui, através da medicina chinesa, sabedoria milenar, trazer para vocês. É o que a gente gostaria de passar. Porque, antes de tudo, antes de estar lá agulhando um paciente, o que eu e a Ana Cristina vimos, né? Que boa parte, até 80%, é possível reverter com educação em saúde. Então, se cada um de nós tivéssemos essas ferramentas nas nossas mãos, soubéssemos um básico, mas um básico muito bem sedimentado, com profundidade e individualizado para cada um. E é isso que se propõe a medicina chinesa e o curso que a gente está se propondo aqui. É fazer com que esse mapa do tesouro da saúde de cada um de nós possa ser traçado e cada um de nós se coloque, então, qual que é o meu mapa? Meu mapa é esse. Então, entendendo, partindo desse entendimento, eu consigo, então, melhorar a rota do que é possível. É claro que uma porcentagem, às vezes, não vai ser possível, mas 75% a 80%, que é a nossa epigenética, capacidade de atuar de forma molecular, de alterações moleculares dos nossos genes, é através das nossas mudanças de hábitos de vida, que começa lá desde o pensamento até mudanças muito físicas mesmo, como modo de dormir, modo de comer e se exercitar. Através da medicina chinesa, nós podemos aprender técnicas simples que podem ser aplicadas no dia a dia, na nossa própria casa. Por exemplo, a técnica de acupressão, que é você pressionar pontos de acupuntura. Por exemplo, esse ponto chamado IG4, que é bem aqui na nossa mão, a gente pode fazer massagem nele por alguns minutos para diversas situações. Por exemplo, uma dor de cabeça, às vezes um mal-estar intestinal, e isso vai nos aliviar. Aqui é apenas um exemplo de inúmeros pontos que nós podemos aprender e aplicá-los numa situação de emergência, numa situação que a gente não tem acesso, às vezes, a um medicamento que a gente tem costume de tomar, e isso ajuda bastante, porque às vezes naquela situação que você está dentro de um avião, não pode lançar a mão de outra coisa, você mesmo pode se autocuidar ou cuidar de uma pessoa da sua família.
Uma outra técnica muito boa, simples, que a medicina chinesa ensina é uma respiração consciente, em que você realmente enche o peito de ar e solta lentamente. O ideal é que a gente fizesse a respiração que a gente chama abdominal, para que a gente voltasse a ter aquela respiração tranquila, que nem a do bebê, que é uma respiração que ativa o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático e gera essa sensação de bem-estar. Então, esses momentos de tensão, de ansiedade, para a gente voltar consciência ao nosso centro, é importante que a gente faça essa técnica de respiração. Alguns segundos, enchendo o peito de ar com consciência, expandindo o nosso abdômen e soltando o ar lentamente. Isso é uma técnica extremamente simples que você pode lançar a mão em qualquer momento do seu dia e isso vai te ajudar a reposicionar. É como se a gente encontrasse novamente esse eixo e a gente pudesse então a partir daí retomar essa nossa posição de decisão, a posição da nossa mente, né? A nossa atitude emocional frente a determinadas experiências do nosso cotidiano. Outra técnica também muito simples é aprender um pouco sobre a alimentação. Quais são os alimentos adequados para o nosso tipo de temperamento, para a nossa constituição, aprender sobre nós mesmos, quais são os órgãos mais sensíveis, que adoecem com mais facilidade e quais são os alimentos que vão nos ajudar a cuidar melhor da nossa saúde, a não adoecer. Às vezes a gente está ali achando que aquele alimento é muito nutritivo, é muito saudável, mas para o nosso caso individual, para o nosso tipo de constituição, para a nossa tendência de adoecer, aquele alimento não é bom. E essas pequenas orientações, pequenas dicas simples de autoconhecimento e aplicação dessas técnicas de alimentação vai nos ajudar a realmente cuidar da nossa saúde e ter uma atitude mais consciente, mais ativa, participando desse processo de harmonia natural, para que a gente cumpra essa nossa missão, esses nossos objetivos de vida, que são muito importantes. Nós precisamos ter realmente uma boa saúde. Agora que você já entendeu o potencial da medicina chinesa, vamos falar do próximo passo que você pode dar para se aprofundar ainda mais. Foi pensando em pessoas como você que querem transformar a saúde de forma profunda e duradoura que nós criamos o curso Medicina Chinesa para a Vida. No curso você terá acesso a um conteúdo completo e prático, além de mentorias em grupo para te ajudar a entender cada um dos conteúdos dos módulos. O curso é dividido então em 5 módulos e para cada módulo vai constar uma mentoria específica. Além disso, o curso é gravado, o que significa que você pode assistir a qualquer momento e em qualquer lugar, no seu ritmo. Além dos módulos, você vai ter acesso a mentorias em grupo, então são 5 encontros de mentoria para discutir e tirar dúvidas específicas dos módulos e outras dúvidas que vocês tenham durante esse percurso, e um grupo exclusivo de WhatsApp de suporte aos alunos e comunicação em tempo real. E como vai ser esse caminho desse curso para levar você de não entender o que está acontecendo com o seu corpo até você passar a reconhecer, agir e mudar a sua saúde? Então nós traçamos um caminho em 5 passos, em 5 módulos. Por que os 5? Porque são os 5 favoritos da medicina chinesa, os 5 movimentos da vida. Então a gente vai começar pelo primeiro módulo com as bases da medicina chinesa. Então, para eu falar lá de padrão de desarmonia, o que você tem que fazer para melhorar o seu meridiano, você tem que entender o que é meridiano, o que é o Qi, o que é o Yin Yang, o que é o Tao, o ponto de vida tão falado pelos chineses. Então, todas essas bases filosóficas são essenciais. Você tem que entender também, ainda no módulo 1, o que são os Zhang Fu, chamar os órgãos e vísceras e os 12 meridianos principais da medicina chinesa. No módulo 2, a gente vai ver as desarmonias. Então, como que esse meridiano está normal, os 12 meridianos que temos, e quando que eles desarmonizam? O que aparece? Quais são os sinais que aparecem no nosso corpo? Sinais e sintomas. Ali também vocês vão conhecer o chamado relógio biológico da medicina chinesa, que é um relógio que fala que cada momento do dia privilegia um órgão, um meridiano, e se a gente for a favor dessa natureza do corpo, tudo anda mais fácil. Então esse entendimento é para todo mundo e pode ser utilizado. A seguir, no módulo 3, a gente vai falar sobre os pilares da saúde.
conjuntamente a medicina do estilo de vida associada à medicina chinesa. Então nós juntamos, agregamos esses dois conhecimentos e traçamos um passo a passo em cada uma das principais regiões que a gente precisa atuar na nossa vida. Então, começando lá do sono. Então, o que é ter um bom sono? Um sono de qualidade. Então, o que eu preciso, né? Então, acordar disposto é uma primeira coisa. Não ter uma sonolência exagerada durante o dia. Não usar cafeína, né? O ideal é que a gente não precisasse de café para acordar ou para ficar acordado. E vocês vão ver, inclusive, que o café ele pode, inclusive, piorar os distúrbios de sono. Além disso, que horário que é melhor dormir? Que horário que é melhor acordar para o corpo? Tudo isso vai estar lá nessa aula. Além disso, sobre a alimentação. Qual é o entendimento de alimentação para a medicina chinesa? Não é apenas o entendimento de micronutrientes, isso é proteína, isso é gordura, isso é uma gordura saturada ou não saturada. É o entendimento da qualidade energética dos alimentos. Então, tem alimentos quentes, alimentos frios, alimentos azedos, alimentos doces, alimentos acres. Então, tudo isso vai compondo de acordo com a minha necessidade. Cada um dos meridianos tem um sabor específico. E eu preciso dar esse sabor em alguns momentos e retirar. Se estiver desarmonizado, eu tenho que retirar um pouco. Então, essa estratégia de entender que horário do dia, a quantidade que eu vou usar, que tipo de alimento, porque às vezes a gente tem um sabor, mas é um alimento energeticamente pobre. Então, entender que os alimentos vivos, que vêm direto da natureza, com pouco processamento e poucas substâncias químicas exógenas, são, claro, muito melhores. Além disso, a gente vai ver também um pilar chamado movimento. E nesse pilar movimento, não é apenas exercício físico, que também é essencial, mas movimentar o corpo de forma intuitiva. Entender que os meridianos estão passando por toda essa superfície do corpo. E a superfície é ligada com o interior, por uns canais de meridiano chamados canais Luo, canais que comunicam. Então, esse meridiano principal, apesar de não ter como a gente colocar pontos de acupuntura lá dentro do fígado, mas tudo que está passando aqui fora se comunica dentro. Então, se eu fico muito tempo sentada na mesma posição, e esse meridiano que está ali, ó, nas minhas costas, aqui na minha perna, está comunicando com meus órgãos, obviamente não é saudável que eu fique muito tempo parado. Eu tenho que circular ele para que a energia circule e vá bem para os meus órgãos. Então, por isso que os orientais, de maneira geral, antigos, sempre nos falam muito sobre o alongamento, sobre se movimentar, sobre não ter uma vida sedentária. Então, alongamentos, exercícios chamados Tai Chi Chuan, Qigong ou até o Yoga, que não é um exercício chinês, mas são exercícios de alongamento, são muito importantes, pilates, muito importantes para a saúde do meridiano. E é claro, trazendo o conteúdo da medicina do estilo de vida, os exercícios aeróbicos e também os de força vão ter seu impacto sobre a nossa saúde. Além disso, é falado bastante também sobre as emoções e a mente, que parece um campo muito abstrato e de fato é abstrato. Mas os chineses tinham uma maneira, uma sistematização de ver essas emoções. Eles entendiam que a gente tinha uma emoção principal, que é a nossa consciência, o nosso ser. E outras 4 emoções que eram subordinadas do imperador. Então, essa consciência, radicada no coração, no órgão coração, era o imperador dos órgãos. E depois nós tínhamos 4 emoções vinculadas aos 4 meridianos principais, que são emoções que deveriam então ser harmonizadas e trabalhadas. Não no sentido de ser subalterno, mas no sentido de que você precisa comandar. Então, entender quem está no comando, quem que tem que obedecer e de qual é a melhor maneira. Então, por exemplo, a gente no sistema baço-pâncreas, que é um meridiano, está erradicado o I, que é a capacidade de pensar, o intelecto. Então, se eu penso de forma inteligente, usando esse pensamento a meu favor, por exemplo, tendo estratégia, método, buscando todas as falhas técnicas de um processo e suprir isso para que depois uma execução seja bem feita, maravilhoso. Agora, se por acaso eu uso esse meu intelecto, meu pensar, de maneira circular e que não gera resultado algum, isso não é bem-vindo, muito pelo contrário, nos deixa numa circular de pensamento que não nos leva para lugar nenhum e nos gera preocupação. Então, entender isso vai também repercutir nos nossos órgãos, porque, por exemplo, o baço-pâncreas rege o metabolismo. Então, se eu tenho um pensamento circular, pouco prático e pouco metodológico, eu vou acabar tendo um excesso de peso. Mas o inverso é verdadeiro. Se eu tenho excesso de peso, dificuldade digestória, eu também posso afetar a minha capacidade cognitiva de metodologia, de pensar, e ter uma falta de moderação. Então, o I, por exemplo, tem relação com a moderação. Então, não devo pensar nem de mais, nem de menos. Porque se eu penso demais, em excesso, segundo os chineses, mais que 2 vezes já é excesso, a gente deve pensar bem e pensar numa estratégia 2 vezes, no máximo 3.
após a terceira já agir, mesmo que a gente erre, para não desgastar essa nossa potencialidade. Além disso, tem outras 3 potencialidades, que é a potencialidade da coragem, a potencialidade da criatividade e a quarta, na verdade, a empatia. Então, a gente entendendo e conseguindo usar essas potencialidades a nosso favor, na polaridade mais luminosa delas, e de uma maneira estratégica que é ensinado durante o curso, é possível harmonizar melhor minhas emoções e fazer com que o comandante, o nosso imperador, nossa consciência, esteja sob comando. Dessa maneira, tudo fica mais fluido, mais leve, mais saudável e a vida também fica mais realizada e feliz. No 4º módulo, vocês vão aprender ferramentas muito práticas, como o grounding, que é o aterramento, como a coerência cardíaca, que são exercícios hoje já muito estudados, por exemplo, no Instituto da Califórnia, chamado Matt Hart, que estuda como a gente perceber os batimentos cardíacos junto com a respiração consciente, ajuda na modulação da frequência cardíaca e traz também mais longevidade para o corpo. Além disso, vocês vão aprender dicas muito práticas, baseadas em todas as harmonias dos meridianos, que vocês já viram em outros módulos. Aqui vão ter dicas bem práticas do que fazer. Faça aquecimento nas costas, use tal chá, faça tal postura. E também alguns exercícios de alongamento, exercícios de Qigong, que são exercícios de respiração chinesa, e também alguns de reforço muscular para situações muito comuns do nosso dia a dia. E por fim, eu digo que é a cereja do bolo. O 5º módulo é um módulo de filosofia oriental, com 2 linhas de filosofia que são a base da filosofia chinesa, que é o taoísmo e confucionismo. E são as inspirações, porque eu sempre falo o seguinte: se a gente não está inspirado, como é que a gente vai ter força de vontade para nos reconhecer, conseguir ver que tem esse abismo, ter a força de vontade de mudar o volante, né, e fazer essa força constante e fazer isso de forma preventiva, com calma, com paciência nesse tempo e espaço. Então essa grande inspiração são os mestres chineses que nos dão. Lao Tse e Confúcio foram 2 grandes sábios e por esses ensinamentos do 5º módulo vocês vão conseguir ter mais inspiração para essa jornada de vocês por um caminho de mais saúde e felicidade na vida. Agora, você deve estar se perguntando, quanto isso vai custar? A resposta é simples. Você não vai encontrar esse tipo de conhecimento teórico e prático em lugar nenhum. Estes são conteúdos que estamos disponibilizando para que você melhore sua própria saúde e não tenha como única opção a medicina tradicional. Por isso, o valor do nosso curso Medicina Chinesa para a Vida é de R$ 1.497. Mas, por apenas 24 horas, você pode se inscrever por apenas R$ 697. Isso mesmo, R$ 697 ou 12 vezes de R$ 67. Para quem inscrever agora, temos bônus incríveis. O primeiro bônus é uma mentoria em grupo para os primeiros 20 inscritos. E o segundo bônus é o sorteio de uma mentoria individual para os primeiros 50 inscritos. As vagas estão abertas por tempo limitado, não perca essa oportunidade. E para garantir que você faça uma escolha sem risco, oferecemos uma garantia de 7 dias. Se você não se sentir satisfeito com o conteúdo, devolvemos o seu dinheiro. Essa é sua chance de transformar sua saúde com a medicina chinesa. Não sabemos quando abriremos uma nova turma, então toque no link agora mesmo, faça sua inscrição antes que elas se encerrem.